Fala galera, tudo bem? Danilo aqui, direto do Circular Quay, atrás de mim a Harbour Bridge. E para mais um quadro do Vim Vivenci da West One. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, a Emily. Mi, chega mais desse lado aqui. Tudo bem? Olá, tudo bem, Dan? Hoje a gente vai contar a história da Mi, que é uma história que me encantou há 5, 6 anos atrás, quando nós fizemos o primeiro Vim Vivenci, que naquela época a gente publicava numa revista brasileira aqui na Austrália. E hoje a gente retomou o Vim Vivenci, publicando no nosso canal do YouTube. Então a gente vai contar um pouquinho da história da Emily, que é muito legal, tem coisas engraçadíssimas e muita informação, muita inspiração para vocês que estão aí. Obrigado, Mi, pelo teu tempo super ocupada, super busy, para dividir um pouco com a gente a tua história. Então a gente vai caminhando e falando um pouquinho. Vamos nessa. Mi. 6 anos depois, mais um Vim Vivenci. Estamos modernos agora. Modernos agora, com a GoPro e tudo mais. Mi, eu queria que você contasse, para começar o nosso bate-papo, um pouquinho da tua história antes de você chegar na Austrália. Claro. Né? A tua formação, com que você trabalhava, conta um pouquinho da sua história aí. Tranquilo. Bom, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 13 anos de idade, porque eu queria comprar uma bicicleta. Opa! Essa foi foi o meu primeiro trabalho no Brasil. E desde então eu não parei. Eu comecei a trabalhar em lojas de shopping, depois eu estava fazendo faculdade, e aí eu comecei a trabalhar na Ambev. Eu trabalhava, na verdade, na fábrica da Skol. Fiquei lá por mais ou menos uns 2 anos na Ambev. Depois eu fui escolhida lá para ser trainee pelo ABN AMRO, que era depois o Real, né? E fiquei lá por 4 anos, então foi meu último trabalho no Brasil. Legal. E qual que é a tua formação? Eu fiz publicidade, propaganda e marketing no Mackenzie, Universidade Mackenzie. Depois eu fiz um MBA na FGV. De quê? De Business Administration, então administração, né? Entendi. E depois, aqui na Austrália, eu fiz que eles chamam de diploma, né? Para quem já é formado, que eu fiz Management Communications, aqui que seria comunicação, gerência de comunicação, alguma coisa assim. E tava legal a tua vida no Brasil? Pouco antes de vir para a Austrália, como que tava? Por que você resolveu morar fora e por que a Austrália? Sim. Bom, a vida nossa no Brasil, quando você estuda e você tem um trabalho e você tem uma família que é bacana, você, na verdade, tem muito medo de sair, claro, né? Porque tá na zona de conforto ali. Totalmente, totalmente. Então, eu tinha uma vida maravilhosa no Brasil e nunca tinha morado fora de casa. Então, quando eu comecei a pensar em sair do Brasil, foi uma dor gigantesca. Eu pensava, você tá louca? O que você tá pensando em sair do Brasil, né? Morava numa casa confortável, com a minha família, um monte de amigos. Só que eu cheguei numa fase na minha carreira que eu precisava falar inglês. E fazer curso no Brasil eu estava fazendo por anos e eu não sentia nenhuma melhora. Então eu falei, eu tenho que sair do Brasil, eu tenho que estudar o inglês. E eu também comecei a ficar inquieta, porque eu comecei a pensar, tá, eu vou fazer 26 anos e o que eu tô fazendo na minha vida, né? Quais foram as loucuras que eu já fiz? Comecei a ficar desse jeito e aí eu falei, tá, vamos pra Austrália, né? Vamos sair do Brasil. Aí, na verdade, eu pensei no Canadá, nos Estados Unidos, e a Austrália começou a me encantar pelo fato de ser um país com um clima muito parecido com o Brasil. Tá. Né? Então eu comecei a pensar, mas eu pensei, ai gente, a Austrália é tão longe. Muito. Do outro lado do mundo. Senhor. Mas vamos lá. 13 horas de fuso. Nossa. Não era fácil, né? Essa decisão foi difícil. Então, depois de mais ou menos um ano realmente pensando, falei, tá, é isso que eu vou fazer, eu vou. Então, o principal motivo, pelo menos na tua cabeça naquele momento, era desenvolver o inglês. Sim. E secundariamente ter uma experiência diferente, internacional. Exatamente. Mas o principal era o inglês. Com certeza. E eu não sentia que eu conseguia, eu não estava percebendo nenhuma melhora no meu inglês. Estudando por anos e falava, ai, eu ainda tô nesse nível do The Book is on the Table. Mais ou menos isso. Aí eu falei, não, eu preciso ir. Mas a ideia era para ficar 1 ou 2 anos aqui no máximo. E eu, só de pensar nisso já me doía o coração, né? Eu falava, ai, como é que eu vou ficar longe da minha família, dos meus cachorros? Mas enfim. E veio. 11 anos depois ainda tô aqui. Isso foi em novembro de 2005? Isso, quando eu vim para a Austrália foi em novembro de 2005. E
Você foi para qual cidade no começo? Então, eu saí do Brasil e eu fui para Brisbane, né? Então, e fui estudar na PGIC, que hoje eu acho que é ILSC. ILSC, isso. E eu fui estudar lá. Então, na verdade, eu acabei conhecendo uma pessoa no Brasil, né, que vendia essas passagens e comentou comigo que Brisbane talvez fosse um lugar bacana para eu ir no começo, né? Porque era menor. E eu adorei Brisbane, eu continuo adorando, acho uma graça aquela cidade. Mas eu sou de São Paulo, né? Brisbane é pequenininho. Sim. Então chegou um momento que estava muito E era pequeno. menor ainda há 10 anos atrás. Meu Deus, não tinha brasileiro quase, Sim, né? sim. Era muito pequenininho. Então, eu conheci um casal de amigos meus, né? Que inclusive estão aqui até hoje. E aí eles falaram, vamos para Sydney, a gente te ajuda a conseguir uma acomodação. E lá tinha as escolas de VET, que são essas que tem hoje, Sim, né? sim. De business, que em Brisbane não tinha. Entendi. Essas escolas. Falei, tá bom, então vamos. E aí vim para Sydney em 2006. Então foi, acho que em abril de 2006, eu tava aqui, chegando nessa cidade que não é feia, né? Não. Não. Inclusive, quando a gente olha assim, ó, deixa eu virar a câmera aqui, ó. Porque tá lindo, né? Deixa eu virar a câmera, só pra gente falar um pouquinho, mostrar o que tem atrás da gente ali. Mas me fala o seguinte, como foram os primeiros meses de Austrália? Porque muita gente, eu acho que talvez o principal medo seja esse momento de adaptação, de não falo a língua, de eu preciso de trabalho, eu preciso estudar, preciso morar em diversos lugares, que a gente muda muito aqui. Muito. Cigano, vida de cigano. Cigano, nossa, eu não sei contar quantas vezes eu mudei na Austrália ao longo de todos também não esses anos. sei. Mais de 12, 13, sei lá. A mesma coisa. E como foram os primeiros meses na Austrália? Olha, é muito interessante. Eu lembro com muita saudade dos primeiros meses, porque você chega, tem todo aquele medo inicial, né? De chegar num lugar que você não conhece ninguém, nada. Mas você tá tão empolgado com tudo que é tão diferente, né? Você anda num parque, é tudo limpo. É um país que é tudo muito diferente do Brasil. Então, você chega no primeiro mês, primeiros 2 meses, você tá ali super empolgado com a novidade. Eu falo que depois, quando há 3 meses, você começa a sentir um pouquinho. Ah, meu Deus, né? Tá doendo um pouquinho, mas Sim. Você tá aprendendo tantas coisas, Com né? certeza. As coisas que você aprendeu na faculdade, nos livros, você começa a colocar em prática. O que é aprender a andar e sobreviver com culturas diferentes da tua? Essas são coisas que escola nenhuma Não vai te aprende em ensinar. lugar nenhum. E não dá para aprender isso no Brasil, porque no Brasil todo mundo é brasileiro, Sim. right? Quando você vem para a Austrália, cada um tem a sua cultura, todo mundo é diferente. E você percebe uma coisa que eu acho que é muito interessante, que não importa o tipo de pessoa que você é reconhecido como aquela pessoa. O que eu quero dizer é, por exemplo, eu sou uma pessoa que adoro bagunça, adoro festa, adoro dar risada e eu comecei a ver, quando eu cheguei, eu não falava inglês, mas as pessoas percebiam quem eu era. Então, assim, a comunicação vai muito mais além do que você fala, da tua linguagem. E são essas coisas que você começa a aprender. Você sai da sua zona de conforto, dói no começo, mas é incrível, é incrível. Isso é muito interessante que você está falando, porque eu tenho uma teoria que eu acredito que existem pessoas que se comunicam muito bem, mesmo sem falar bem o idioma. Eu concordo. E tem pessoas que falam muito bem o idioma, mas não sabem se comunicar bem. Faz sentido? Totalmente, totalmente. E eu acho que nós brasileiros, a gente tem um pouco dessa coisa do usar body language, né? Usar o nosso corpo, o nosso sorriso, e as portas vão se abrindo, né? Totalmente, totalmente. Eu acho que o brasileiro tem esse diferencial, né? Nós vamos um pouquinho além dos outros. Verdade. E eu acho isso muito bacana, porque e muitos de nós somos mesmo cara de pau. Eu não falava nada. Eu cheguei no aeroporto de Sydney, eles abriram minhas malas, começaram a fazer perguntas, eu só falava assim, I don't speak English. Os caras rasgando minha mala e eu, meu Deus. I don't speak English. Era isso que eu falava. E assim, mas assim, você se vira. Eu acho isso muito louco, eu tenho que né? contar uma história tua aqui. Conta, você sabe mesmo, né? Eu tenho que contar uma história tua aqui, com relação ao inglês. Tem várias. Você trabalhava na Boost. Isso. Que é a loja de sucos aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, era na Boost que você trabalhava, Era né? na Boost, era. E aí, o teu manager veio falar que, né, houve uma reclamação com relação a você. Uma complaint. Não, esse foi no Cleaner. Esse foi no Esse Cleaner? Foi no Cleaner. Ah, esse tá, eu esse trabalhava foi no de Cleaner, Então conta a história, como foi? Eu trabalhava de Cleaner em Brisbane, né? Que foi o meu primeiro lugar. Não falava nada de inglês, nada, absolutamente nada. E aí o meu gerente chegou pra mim, o supervisor, e falou, Emily, você acabou de receber uma complaint. E complaint em inglês é reclamação. Sim. Mas assim, o elogio é muito parecido, é compliment. Sim. Né? Então quando ele falou que eu recebi uma complaint, eu fiquei feliz.
Thank you very much. I'm so happy about it. Foi exatamente Ó, isso reclamaram que de aconteceu. você. Muito obrigado. Essa Fico muito brasileira é feliz. doida. Ela tem problema. Foi bem Essa isso. foi boa, essa é impagável. E o que que você fez de trabalho aqui? Vamos falar, você começou como cleaner. Isso. Fala um pouquinho, Então eu como comecei foi? como cleaner, eu fiquei 5 meses em Brisbane, eu trabalhei como cleaner. Hum, Depois eu vim para Sydney, comecei a trabalhar na Boost, que é essa loja de sucos, né? Que uhum. tem até hoje. E foi meu primeiro sponsor na Austrália. Que legal. Então eu fui a primeira funcionária que recebeu esse patrocínio da empresa, Uhum. naquela empresa. Foi a primeira de todos. Então foi a primeira Uau. funcionária E é a uma ser empresa grande, patrocinada por eles. enorme. Ah. Então foi esse o meu primeiro trabalho em Sydney. Quando você começou a trabalhar na Boost, o que que você fazia? E quando você recebeu o sponsor, o que que você estava fazendo? Eu comecei fazendo suco, Suco. como todo mundo, Ok. né? Eu não falava inglês, também tem Alright. outra história. Então, o que que eu aprendi? Eu aprendi que tinha 2 sucos que eram muito parecidos os nomes. Um era Mango Magic, o outro era Mango Crunch. E aí as pessoas chegavam na minha frente e falavam mango. Aí eu falava, Jesus, que mango Mango que a what? pessoa tá falando, É. né? Aí o que que eu fazia? Eu decorei o menu atrás de mim. Então, se a pessoa falava, eu sabia onde estava a posição dos sucos. Perfeito. Então, por exemplo, se a pessoa falava mango e E olhava olhasse pra pra- cima, eu sabia que era aquele mango. Entendi, Se eu entendi. olhasse pra direita, eu falava, não, é o outro mango. Boa. Então, eu Boa. comecei a trabalhar no Bush. O Esse problema foi... é se tivesse um deficiente visual, Aí lascou, aí né? lascou, Aí lascou. lascou. Então, esse foi o primeiro trabalho em Sydney. Depois, o meu gerente foi para uma outra empresa de alimentação também. E apareceu uma vaga de marketing com ele. Que e aí, legal. ele me chamou para trabalhar com ele. Então, naquele momento, eu voltei para minha área, era marketing e operações. Uhum. E eu fiquei trabalhando com eles por mais ou menos 3 anos. Qual era a empresa? Delaware North. Delaware. Isso. Fiquei com eles um tempo e durante esses 3 anos aí eu tive 1 ano de experiência para poder aplicar o Skilled. Então eu acabei fazendo aí o meu visto permanente Que pelo legal. Skilled nesse processo, né? Que legal. E seguindo ainda no caminho dos trabalhos, de lá da Delaware você foi para Eu acabei no Delaware e fui para Optus. Optus. Optus é a segunda maior companhia de telefonia na Austrália. Uhum. E eu trabalhei também com marketing e merchandising. Que hoje faz parte da Vodafone. Foi comprada pela Vodafone? Eles Não, desculpa, não, isso é a 3. Desculpa. Eles são independentes ainda. É a Independentes, segunda verdade. maior da Austrália, super Verdade. grandes. Eu cuidava de todas as lojas da Optus na Austrália. Que Com a legal. parte de merchandising, marketing, signage, esse tipo de coisa, né? Antes de entrar na Optus, você teve um período sabático aí. Sim, Foi? foi depois da Optus, Foi na depois verdade. da Optus. Foi Você depois ficou da quanto tempo na Optus? Eu fiquei na Optus por 2 anos. Por 2 anos. Isso. E depois eu acabei... Conta um pouco dessa história aí. Então, eu decidi aí, por um monte de coisas pessoais, relacionamentos. Então, eu decidi tirar 4 meses e viajar o mundo. Que legal. Primeiro porque naquele momento eu já estava com o meu permanente, né? O meu visto permanente. Eu Uhum. falei, se eu não fizer isso agora, quando eu vou fazer? Acabou um relacionamento que eu estava há muito tempo também. Eu precisava voltar a ser, tempo pra descobrir, né? Quem eu era, né? E eu fui viajar. Então eu coloquei a malinha nas costas e eu fiz aí uma viagem de 4 meses. Pra onde você foi? Eu fui para África, eu fui para o Brasil, passei o Natal no Brasil, que foi o máximo. Depois eu fui para os Estados Unidos e Canadá. Que legal. Mas eu fui para tudo quanto é lugar nos Estados Unidos, tudo quanto é lugar no Canadá. E naquele momento eu já era cidadã australiana, Sim. né? Então eu fui com meu passaporte. Que novo, legal. tava me Ajudou? sentindo. Ajudou? Abriu todas Abriu as portas, portas, né? então. A única coisa engraçada é que meu nome é da Silva, né? Então eu chegava, por exemplo, eu tava viajando do Canadá para os Estados Unidos e eu tava de ônibus, porque eu tava vindo de Toronto, eu tava indo para Buffalo, que era pertinho. Aí eu passei, eu me senti a Sol da novela América. Sei. Quando ela abria assim, o porta-mala que saía só de lá de dentro. Porque o povo começou a olhar pra minha cara e falava assim, da Silva, na Australian Passport, então você é da Silva e você tem passaporte Como assim? australiano. Como assim? Qual o problema? Boa. Então, assim, com certeza, abriram todas as portas, eu consegui viajar bastante. E foi legal pra você esse período sabático? Você refletiu sobre você? O que que ajudou esse período de viajar? Mudou Você viajou tudo. sozinha? Eu viajei sozinha. Eu chamei de minha solo honeymoon, né? Que seria a minha, sei lá, como é que eu falo honeymoon mesmo? É uma lua de mel lua sozinha. de mel sozinha, né? Porque eram os pontos que eu iria com o meu ex-namorado e a gente tava pensando em fazer isso como lua de mel. Falei, lua de mel é minha agora, eu vou fazer. Perfeito. Aí fui. Mudou muito minha vida depois dessa viagem, porque eu fiquei sozinha. E eu sou uma pessoa, eu sou extrovertida, eu adoro ter pessoas, mas eu precisava me reencontrar. Sabe aquela coisa de que você acaba um relacionamento e você pensa,
Nossa, você abre a geladeira e você olha, eu realmente gosto disso que tem na minha geladeira? Eu esqueci até o que eu gostava de comer. Sim. E eu esqueci um monte de coisas de quem eu era. Eu pensei, não, eu preciso voltar. E eu comecei a entrar em contato com um lado meu também, um lado meu mais espiritual, meu lado voluntário, que sempre estava ali. E eu pensei, eu não estou fazendo as coisas que eu amo. Tá na hora de voltar a ser quem eu sou. E naquele momento eu tomei várias decisões enormes que me trouxeram onde eu tô hoje. E por que você sente que você estava distante dessa parte que hoje é tão bacana e a gente vai falar sobre isso? Mas por quê? É a carreira? Quais foram os motivos que te desconectaram, de certa forma, desse eu tão legal dentro de você? Então, interessante isso, Danilo. Eu acho que a gente vive uma vida muito atarefada. A gente está sempre cheio de atividades, né? Verdade. E às vezes a gente não tem aquele tempo para parar e falar, dar um passo para trás e pensar o que eu realmente gosto de fazer, né? O marketing é uma das minhas paixões, eu sempre gostei, mas não é minha única paixão. Então eu venho trabalhando em marketing há quase 15 anos, adoro, mas eu amo trabalhar em voluntário. Eu adoro ajudar as pessoas. Então, eu comecei a ver que essa parte da minha vida, eu acredito que venha com a maturidade também. Não sou véia, não. Não vem com Não sou essa, véia, não. Mas eu acho que quando você vai ficando um pouco mais velho, você vai começando a realmente querer voltar para quem você é, né? E o trabalho corporativo, por mais que eu goste muito da área de marketing, é limitado, né? Trabalhar em corporações, elas te dão algumas coisas, você fica super feliz de estar trabalhando para a corporação, você aprende um monte de coisas, mas o mundo corporativo nunca vai me dar o prazer que eu tenho quando eu estou fazendo um reiki numa pessoa, ou que eu estou fazendo um trabalho voluntário e servindo um prato de comida para quem está com fome. Legal. Então eu falei, quer saber? Não é errado trabalhar para essa corporação, mas eu preciso encontrar meu balanço. Que bacana. E foi aí que eu decidi, né, a ser as pessoas que tão atarefada que eu sou. Então vamos lá, vamos entrar um pouco nisso, porque você faz, a gente estava falando antes ali, eu perguntei o que você não faz, né? Depois a gente vai contar o que aconteceu um pouquinho antes ali, depois a gente conta. Mas me fala então desse processo, quais foram as coisas novas que você introduziu na tua vida, por quê? Começa a contar um pouquinho disso, do reiki, do Will to Live, conta um pouquinho. Então, quando eu fiz essa viagem aí, né, em 2010 pelo mundo, eu realmente tive tempo para parar para pensar. E eu voltei de lá e eu decidi fazer um curso de reiki. Reiki é fazer o alinhamento dos chakras, é fazer alinhamento energético, esse tipo de coisa. Como eu sempre tive a parte intuitiva, sempre li as pessoas, sempre tive isso, né, comigo, essa parte espiritual. Pensei, o reiki pode ser uma coisa que me ajude a explorar isso. Fiz esse curso, foi uma das melhores coisas que eu fiz. E hoje eu tenho minha clínica de reiki, que chama Reiki and Soul. E eu trabalho aos sábados e depois eu trabalho, do meu trabalho corporativo. Então eu tá tendo muitos brasileiros que chegam aqui muitas vezes assim perdidos por causa da língua, porque não estão conseguindo se comunicar direito, ou que estão com saudade da família. Então são essas pessoas assim que é o meu maior público, são os brasileiros que estão aqui passando por às vezes uma dificuldade, e conversar com eles disso. Eu passei por isso, não é história de alguém, é a minha. Sim. Então eu realmente acabo conseguindo entrar muito em contato e ajudar, né? Que legal. Então tenho esse lado que é o Reiki, o Reiki and Soul. E é tão gratificante, não é? Nossa. Você dedicar um tempo da tua vida para ajudar outra pessoa de alguma forma, quão gratificante isso é para você? Não tem preço. Não tem preço. Me faz me sentir um ser humano completo. Hoje eu me sinto um ser humano completo. Eu estava trabalhando no mundo corporativo, ainda tô 5 dias por semana. Eu tô aí tentando realmente mudar esse trabalho para 2 vezes ou 3 vezes na semana, que a Austrália permite. Sim, que isso é muito legal. Você tá no Brasil, você não tem a opção de trabalhar 2 vezes por semana. Aqui você tem. Então, assim, a minha ideia é realmente passar por um trabalho em que eu trabalho 2, 3 vezes por semana e realmente conseguir trazer essas paixões, né? E aí a minha segunda paixão, né? Que é o Will to Live. Então vamos entrar nessa, Will to Live. Aliás, a gente precisa fazer uma entrevista, um bate-papo com o Will em algum momento. Bacana, vamos fazer sim. Vamos fazer. Mas conta um pouquinho, primeiro, quem é o Will? Por que é o Will to Live? O que é o Will to Live? O que você faz lá? Conta um pouquinho disso. Bom, eu comecei naquele momento, então, mais uma vez que a gente está aí procurando ser humano, de novo, né? Que foi essa a minha procura. Eu queria voltar a fazer trabalho voluntário. Fiz muitos anos no Brasil. Eu faço trabalho voluntário desde os 17 anos. Você já fazia no Brasil? Já fazia no Brasil, sempre fiz. Então eu me vestia de coelho na Páscoa, na época da Páscoa. Eu me vestia de Mamãe Noel na época, eu sempre fiz. Arrecadava
brinquedos, ou presentes, ou comida. Então eu faço isso há muito tempo. E meu último trabalho voluntário no Brasil foi que eu dava aula numa área bem simples, né, do Brasil, que é em Guarulhos. Eu dava aula numa instituição chamada Educafro. Eu fui professora de História do Brasil por 4 anos. Que legal. Então eu adorava. Quando eu saí de lá, fizeram uma homenagem, me acabei de chorar, né? Trabalho então, voluntário. voluntário. Que voluntário, legal. que era para ajudá-los a entrar na faculdade. Era um cursinho preparatório, Uhum. que ainda existe, né? Então tem todos eles no meu Facebook Que também. legal. E os meus alunos, depois de formados, dão aula no Educafro. Uau. Então é um trabalho super bacana. Então esse foi o meu último trabalho voluntário no Brasil. Então, de novo, depois daquela viagem, da transformação, eu decidi que eu queria fazer alguma coisa na Austrália. E como não existem coincidências, eu acabei conhecendo o Will andando no lugar. Ele estava com uma camisa, eu perguntei o que era. E aí foi isso, ele estava entregando comida no meu trabalho. E aí a gente começou a conversar e eu percebi, o Will é um cara muito simples, né? Que teve problema com droga, muito tempo, bebida. Australiano. E ele abriu essa ONG, né? Que era para servir comida para as pessoas de rua. Quando eu falei com ele, eu falei, gente, né? Quero lá olhar. Fui. Eu cheguei lá, tava esse homem com uma van, são as salsichas do mercado, fazendo tipo um churrasco para os moradores de rua. Naquele momento eu olhei, eu falei, é isso. That's it. É isso. Aí comecei a ir como voluntária, comecei a trabalhar com ele, comecei a ajudar ele sozinho. Uau. Ele descia da van com uma mesinha. Há quanto tempo ele já fazia isso? Ele já estava fazendo isso há 2 anos. 2 anos. Só que ele não tinha nenhuma ajuda, ele não tinha nenhum voluntário, não tinha nada. E a gente, quando trabalha no mundo corporativo, aprende, né, a fazer business, a fazer qualquer coisa crescer, né? No meu caso, marketing é minha vida, né? Se fiz isso a vida toda. Eu falei, não, eu vou te ajudar. Então, desde 2013, aí, eu tô trabalhando com ele. Primeiro eu falei para ele, a gente tem que se especializar em eventos para trazer novos voluntários para a ONG. E aí, em 2014, eu fiz o meu aniversário com os moradores de rua. Disso. Saiu até na televisão aqui, saiu num monte de lugar, saiu em revista, saiu um monte de lugar. E eu fiz o meu aniversário, então eu pedi para os meus amigos, ao invés de trazerem ou comprarem um presente, para trazerem um prato de comida. Que legal. E a gente foi tudo para as ruas um dia e a gente acabou conseguindo atrás de uma igreja. Todo mundo levou, chamamos os moradores de rua. Foram 70 moradores de ruas que aquela noite a gente alimentou, com a comidinha que a gente cozinhou. Que demais. Tipo, e foi isso, foi ali que eu comecei, eu falei, não posso sair daqui. E hoje em dia eu sou a Managing Director, que é tipo a... Diretora geral. Diretora geral, é. Então eu faço toda a parte administrativa, toda a parte de marketing, PR, social media, toda essa parte de fazer a ONG funcionar, né? E o Will, que é o CEO, mas que ele não é um cara de business, né? Ele nunca foi. Então ele faz toda a parte logística, que é servir a comida, ele tá lá toda noite. Toda noite. Toda noite. 5 noites por semana. Ele só não vai no final de semana. Tá. E serve comida para entre 40 e 60 pessoas por noite. E hoje em dia a gente tem alguns fornecedores, alguns patrocinadores, um monte de brasileiro. Adoro. Que legal. Então, no meu aniversário... Quantos voluntários, mais ou menos, assim, são regular, são frequentes? Olha, vai por ondas, né? Tem sempre um número que vai, outro número que para. Mas hoje, assim, voluntários mesmo, a gente tem mais de 80 hoje. Uau. E assim, a grande maioria são brasileiros. Porque no meu aniversário, em 2014, eu coloquei no Facebook, no Brasileiros em Sydney. E eu chamei as pessoas, então metade das pessoas lá eram meus amigos e outra metade eram pessoas que eu nunca vi na vida. Que estavam no meu aniversário, mas para alimentar os moradores de rua. E então um trouxe o outro, que outro trouxe o outro, e aí você conhece a história, que né? Legal, os brasileiros dominando agora a parte social na Austrália. Inclusive, você logo vai estar na West One fazendo uma palestra sobre trabalho voluntário. Isso, que é uma das minhas paixões, né? E o que você vai contar um pouquinho lá? Bom, eu vou contar primeiro um pouquinho da minha história, né? Do que eu fiz como voluntária antes e o que eu recebo do voluntário. Eu acho que é interessante porque quem é voluntário é sempre voluntário. Uma vez que você comece, você tem aquele sentimento, né? Você tem aquele prazer de fazer, você não para nunca mais. E eu acho que o que eu quero mesmo mostrar é o lado de que você quer fazer o bem, mas quem tá ganhando é você. Claro. E não dá para quantificar o sentimento, né, de gratidão. Eu comecei aqui também um trabalho voluntário na Austrália por gratidão a esse país. Porque, olha isso. Isso que eu ia perguntar. Olha isso. Quando você olha aqui, ó, eu vou dar uma rodadinha, vamos dar uma rodadinha aqui, ó, pro pessoal ver. É incrível, aqui. Né? Quando você olha onde você tá, toda a tua história, vindo do Brasil, a chegada aqui, sem falar inglês, fez cleaner, trabalhou nisso, naquilo, um monte de coisa, se tornou uma alta executiva aqui,
Hoje está dedicando cada vez mais o seu tempo para trabalho social, que é uma coisa absolutamente maravilhosa, dedicando o seu tempo a ajudar as pessoas. Qual é o filminho que passa na cabeça num cenário maravilhoso desse aqui? Não dá nem pra te falar. Gratidão. Gratidão. De olhar e falar assim, e assim, se eu conseguir, todo mundo consegue. Eu cheguei aqui, não foi fácil, Danilo. Eu lembro de noites que eu pensava, ia dormir e pensava, gente, como eu não tô abraçando meus cachorros? Como eu não tô com os meus pais? Como assim? Mas assim, quando você olha pra trás e você vê o teu marca, a marca que você colocou no coração das pessoas do outro lado do mundo, você entende que teu lugar é aqui. Eu tô aqui há 11 anos. Eu casei com um australiano. Verdade. Quem diria eu casando Verdade. com um australiano? E é bom ele cuidar bem, porque tinha gente querendo mais coisa com ele ali. Cantada 9 horas da manhã hoje, eu tô me achando. Hoje eu tô me Hoje sentindo. ganhou o dia, ganhou o dia. Então, assim, eu acho que é gratidão mesmo, sabe? De olhar pra tudo e pensar assim, como eu sou grata ao mundo, né? Por ter tido a oportunidade que eu tô tendo. Morar num país desse, que não tem guerra, né? Um país com um clima maravilhoso. A gente tá no outono, eu tô de camiseta e shorts, né? Verdade. Num país que as coisas acontecem, financeiramente tá todo mundo de boa. Sou muito feliz com meu marido, com a minha família. Trouxe meus pais pra cá 2 anos atrás, a primeira vez. E assim, hoje eles vêm e era muito difícil no começo. E hoje eles vêm e eles falam, eu entendo porque você tá aí. Olha isso. Verdade. Entendeu? E é aquilo, se você vem com o coração aberto, com vontade de fazer, com dedicação, não tem como dar errado na Austrália. Agora, a gente vê as pessoas às vezes reclamam isso e aquilo, tal. Não é fácil no começo, ninguém tá falando que é, mas se você souber onde você quer chegar, você chega. Que legal. E a Austrália te dá essa oportunidade, que eu acho mais difícil no Brasil. Porque no Brasil muita gente, né, é muito desigual. Aqui você não tem diferença entre você e o cara que limpa a rua. Claro. E é um sentimento que é difícil explicar, porque você não tem no Brasil. Você tá ali, que você tá num ambiente que parece castas sociais, né? Você tem que estar sempre rico. É. Aqui não. Aqui eu tô de tênis hoje, eu tô toda feliz que eu tô andando no parque, Com sabe? certeza. Tipo, você tá tranquilo todos os momentos. Então, eu acho que no final mesmo é gratidão por ter a oportunidade que eu tive e conseguir escrever essa história que tá só começando. Que Tem um legal. monte de coisa ainda pra E ver. eu acho que o segredo da felicidade é um coração grato. Eu também Eu acredito muito nisso. O segredo da felicidade é um É. coração grato, não importa o que aconteça na vida, mas você ter gratidão por tudo que você passa, os altos e baixos, os momentos bons e não tão bons, mas saber reconhecer as coisas boas que acontecem e que tudo acontece de uma forma que tem que acontecer. Eu também acredito Né? muito nisso, Danilo. Olha você também, quando a gente se conheceu, você tinha uma agência pequena, agora tem agência em qualquer lugar, eu te vi hoje, te dei um abraço. Falei, gente, tô tão feliz por você, porque você tá fazendo a coisa certa. Eu falo com outros estudantes que vieram por você, e isso a gente nem conversou antes, né? Mas é verdade, o pessoal fala, eu vou pela West One porque os caras realmente chegaram aqui, cuidaram de mim. Eu acho que o que você tá fazendo também, como esse trabalho é muito bacana. Eu acho que a nossa responsabilidade como brasileiro é fazer o que a gente tá fazendo, porque chega gente nova, que nem eu tô no meu reiki, chega pessoas aqui que não tão legais. Eu lembro da minha história. Eu tenho certeza que você lembra da tua. Claro. Quando você chegou aqui que você comia miojo, porque eu não sabia fazer vários. arroz com ovo é uma maravilha também. Pão com Nutella. Pão com Nutella, vários. Todos nós passamos, mas vale a pena. Que legal. Você tem o coração no lugar, vale a pena. Eu conversaria com você mais umas 2 horas, mais o dia inteiro. Obrigada. Porque tem muito mais coisa para contar, né? A gente só deu umas pinceladas aqui. Mas eu desejo para você muito mais sucesso. E sucesso para mim é ser feliz. Concordo. Acima de tudo é ser feliz. Mais do que título, mais do que posição, mais do que dinheiro. Sucesso é ser feliz. E com o coração que você tem, é felicidade sempre para você. Obrigada. Obrigado pelo teu tempo. Imagina, obrigada a você. Que é super ocupada, faz 1 milhão de coisas. Obrigado por ter vindo. Eu desejo ainda mais sucesso para você. Obrigada. Sucesso no teu trabalho, na Will to Live, na sua clínica de reiki. Obrigada. Em qualquer outra aventura que você se meta por aí. Obrigada. Valeu. Tudo de bom para você também, viu? Valeu, Deus muito abençoe. bom. E venham para a Austrália. Venham coração aberto. Estamos aqui e foi muito legal contar um pouquinho da história da Mi e contem com a gente sempre. Valeu! Tchau, tchau.